Olá pessoal, meu nome é Giovanni da Silva Nunes, sou orientado da professora Daniela Vieira Chaves e vou apresentar para vocês o trabalho titulado Em Perdas e Desperdício de Alimentos, o conhecimento dos agricultores familiares das comunidades de Bom Jesus, Piauí. De início, é importante distinguir o conceito de perdas e desperdício de alimentos, no qual perdas se refere ao descarte não intencional e ocorre em toda a cadeia produtiva, desde o plantio até chegar ao consumidor. E essas perdas geralmente acontecem devido à falta de infraestrutura adequada. Por outro lado, o desperdício de alimento está relacionado com o descarte intencional de itens próprios para alimentação, onde os alimentos são desperdiçados quando em boas condições fisiológicas são desviados do consumidor para o lixo. Um terço da produção de alimentos do mundo se torna resíduo. Frutas e legumes correspondem a 45%, peixes e frutos do mar 35%, cereais 30%, produtos lácteos 20% e carne 20%. Com apenas uma parte desses alimentos, seria possível atender às necessidades nutricionais de mais de 800 milhões de pessoas que em 2016 se encontravam em estado de insegurança alimentar. No Brasil, em um ano, desperdiçou 26,6 milhões de toneladas de alimentos, quase 10% dos alimentos disponíveis. 5,2 milhões de pessoas no Brasil passam fome. As perdas e desperdícios na agricultura familiar da região sul do Piauí apresentam números significativos. Essas perdas e desperdícios, elas não só reduzem a quantidade de alimentos disponíveis para alimentar os membros da família de um agricultor, como também diminui a renda disponível para comprar os alimentos necessários que completam os seus suprimentos. Com isso, objetivou-se realizar um levantamento sobre o conhecimento dos moradores das diferentes comunidades rurais da região sul do Piauí sobre os temas perdas e desperdício de alimentos. A pesquisa com os agricultores familiares foi realizada por meio de questionário digital, utilizando a plataforma Google Forms, composto por perguntas objetivas sobre o assunto perdas e desperdício de alimentos. O link do questionário foi enviado pelo número do telefone de cada entrevistado, utilizando o aplicativo WhatsApp, em que, ao clicar no link, as pessoas tinham acesso às perguntas. As comunidades que participaram da pesquisa foram Brejo dos Altos, Corrente dos Matões, Eugenópolis, Barra Verde e Currais, totalizando 32 pessoas entrevistadas. Com as respostas de cada pergunta, foram confeccionados gráficos de porcentagem criadas pela plataforma Google Forms. As perguntas do questionário eram: na sua casa existe perdas e desperdício de alimentos? Você adotaria métodos para evitar desperdício de alimentos? Quando há sobra de alimento ou desperdício, que destino é dado? De acordo com a figura 1, que apresentam a resposta referente ao percentual de perdas e desperdício de alimentos na residência familiar dos agricultores das comunidades rurais, nota-se que 77,4% dos entrevistados responderam que nas suas casas há perdas e desperdício de alimentos, enquanto que 22,6% responderam que não há perdas e desperdício de alimentos. Com isso, é possível ressaltar que os próprios moradores têm consciência de que muito alimento é perdido e desperdiçado. Na maioria das vezes, esse fato acontece por questões financeiras, falta de tecnologia aos hábitos culturais das populações ou famílias, falta de infraestrutura para conscientizar a população por meio de palestras, cursos, projetos, livros e etc. Como pode ser observado na figura 2, no qual apresenta as respostas dos agricultores referente ao percentual de utilização de métodos para evitar as perdas e desperdício de alimentos, nota-se que 96,8% dos entrevistados responderam que adotam métodos contra perdas e desperdício de alimentos. Alguns desses métodos de controle consistem no reaproveitamento dos alimentos, dando destino adequado para o mesmo, como por exemplo a produção de compostagem com os restos vegetais e a utilização de receitas que aproveitam as cascas e talos de frutos vegetais. Com isso, os moradores das comunidades rurais entrevistados demonstraram interesse e a vontade de minimizar o problema. Porém, há uma grande barreira, pois a falta de conhecimento técnico, condições financeiras e incentivo aos moradores. De acordo com a figura 3, no qual apresentam a resposta dos agricultores referente ao percentual de destino da sobra dos alimentos em suas casas, nota-se que 71% dos entrevistados utilizam as sobras dos alimentos para alimento animal, enquanto que 19,4% jogam no lixo e 9,7% utilizam em hortas ou compostagem. Com isso, vale ressaltar que a adoção da pecuária está diretamente interligada contra perdas e desperdício de alimentos nas comunidades.
onde que a maioria dos entrevistados utilizam sobras de alimentos para alimentar os animais, contribuindo para a redução de perdas e desperdício de alimentos. Portanto, é preciso que os agricultores invistam mais em hortas ou compostagem, pois além de apresentar um baixo custo financeiro, irá contribuir como fertilizante para as plantas e evitar que resíduos causem contaminação de solos. Diante disso, conclui-se que as diferentes comunidades rurais possuem alto número de perdas e desperdício de alimentos. Os agricultores familiares minimizam esses problemas utilizando métodos ou práticas de reaproveitamento, sendo que a maioria utiliza sobra dos alimentos para alimentação animal. O autor agradece à UF pelo auxílio financeiro PIBEX.